Nós estamos começando um mês. E muita gente fala sobre o mês de agosto como o mês do desgosto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, que agosto é mês do desgosto. Toda vez que o mundo diz alguma coisa, eu já fico de olho. Porque o mundo diz que abril, 1º de abril é o dia da mentira. Na verdade, nós temos um calendário gregoriano e nós temos um calendário bíblico. Alguns aqui já estão cansados de ouvir eu falar sobre o calendário bíblico. Mas nós devemos restaurar o calendário bíblico. Por que tiramos o calendário bíblico? Quando nós vamos ler Esther, quando nós vamos ler Êxodo, está lá a Bíblia, está os meses, Elu, cada mês bíblico. E se você tem uma Bíblia King James, uma Bíblia hebraica, cada vez mais que Deus restaura as verdades que a gente tem de Israel, da Bíblia, do hebraico, cada vez que a gente se aprofunda mais, que a gente estuda, a gente descobre que tem coisas que estavam encobertas para serem reveladas, que são os enigmas. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as descobertas pertencem ao Filho dos Homens e pertence a nós de geração em geração. Então nós somos uma geração que ouvimos falar em batalha espiritual, cura interior, quando a geração de 50 anos atrás não tratava desses assuntos. As gerações, cada vez que a geração vai aumentando, a gente vai percebendo que as verdades e a revelação vai aumentando. Por quê? Porque a verdade será revelada até que cheguemos à plenitude, à plena estatura do Filho de Deus, Jesus Cristo. Cada ano a gente vai ter uma verdade revelada maior. Por quê? Porque o céu está se revelando na terra para o arrebatamento. O céu está se revelando na terra. Você vai conhecer mais e mais o Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então a glória vai vir cada vez maior. A gente está pensando muito, o pecado está maior, as coisas estão piores. Mas a verdade é que a glória também está sendo revelada de uma maneira muito maior do que era há 50 anos atrás. Quem há 50 anos atrás iria para Israel? Mas Zacarias diz que nos últimos dias nós pegaríamos no manto de um judeu e perguntaríamos qual é o caminho. Por quê? Porque antigamente não se falava em hebraico, não se falava em Israel. Hoje não se vai a Israel por turismo. Isso você vai para Paris, para os Estados Unidos, para Caruaru, para Vitória. A gente vai para Israel por revelação profética, porque os tempos proféticos estão acelerados. Porque há uma aceleração profética. Então há um estabelecimento do Estado de Israel. Há um estabelecimento, a restauração da casa apostólica. Há uma restauração da cidade antiga na Guerra dos 6 Dias. E há cada ano mais pessoas que estão indo a Israel em revelação do que Israel representa para a noiva. Porque no final dos tempos nenhuma nação vai apoiar Israel. Apenas a noiva. Nós temos Orfa e Ruth. Ruth fica e ela compra a história de Israel. Orfa abandona e dá as costas e abandona Israel. Então as duas igrejas, uma vai apoiar Israel e a outra vai abandonar Israel. A igreja vai secularizar. Ela vai apostatar das promessas. Então é muito poderoso. Olha, tem um filme que eu assisti esse final de semana, que eu aconselho vocês a assistirem, que é Missão no Mar Vermelho. Eu tinha visto num jornalzinho de Israel, falando sobre esse filme, e ele entrou essa semana, quarta-feira, no Netflix. Assista, que é algo muito poderoso. Inclusive o filme termina sobre um pastor que esteve aqui na igreja há uns 8 anos atrás, contando sobre a volta das tribos de Israel para Israel. Então nós estamos vivendo um momento muito profético. Eu tenho dito, meu coração está pulando com a viagem de Israel, porque vai ser a nossa primeira vez lá, com o Brasil em aliança com Israel. Não que a gente precisasse que o Brasil tivesse aliança com Israel para ir, porque o pessoal da Coreia do Norte paga uma fortuna, sai da Coreia do Norte, escondido para pisar em Israel. Faz esse sacrifício. Você imagina você ser pego e morrer. Eles fazem isso, por quê? Porque o sonho é tão grande, tem algo tão profético para eles estar em Israel, que eles saem escondidos, pisam em Israel e depois voltam.
Então a gente fica assim impressionado. Israel está um lugar de todas as nações. Por quê? Cumprimento de promessa. Cumprimento da palavra profética. Então a gente percebe que os dias estão se aproximando e a verdade da palavra tem sido trazida de uma maneira mais profunda para que o povo de Deus não pereça. Porque na verdade o inimigo gosta de manter as coisas no oculto para que a gente desconheça. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da verdade. Então a Bíblia é a verdade. E a revelação da palavra, quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, Deus vai trazendo a revelação daquilo que Ele quer nos entregar em nossos dias. E sobre o mês de agosto, esse mês de agosto, para a Bíblia, para a palavra de Deus, é chamado mês de AV, que é conhecido e representado por uma letra, chamada a letra Tet. Essa letra Tet, a gente vai ver ela no Salmo 119. Olha aqui essa letrinha Tet. A letra representa o mês de Av. Então o mundo diz que agosto é mês do desgosto, porque realmente existiu coisas que aconteceram no 5º mês bíblico. Nós começamos em abril, que é a Bíblia, o mês que abre. Veja bem, a Bíblia diz que em abril representa a Bíblia. Aí a gente diz, mas pastora, não tem nada a ver a gente voltar com isso, porque a Bíblia, o que é que vai abrir? Bem, veja bem, se Deus separou tempos e estações, e determinou 9 meses para a mulher gerar um filho, determinou tempos e estações para nos abençoar, determinou tempos e estações em nossas vidas. Primeiro Ele quis dividir o dia com a noite, e Ele botou os luminares da noite. Depois Ele dividiu semanas. Depois Deus separou em meses. Primeiro Ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nisso Deus estava falando comigo e com você sobre tempos e estações, dizendo, você pode chorar de noite, mas de manhã a alegria vai voltar. Então Ele determinou que você tem uma guerra, mas que durante a noite há um socorro para você, para que o amanhecer venha essa misericórdia dEle, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele determinou colocar o sol, a lua, as estrelas, o arco da aliança. Foi Deus que marcou os tempos. Foi Deus, não foi a astrologia, astronomia, eu sempre confundo. A astrologia, porque a astronomia é o estudo dos astros, mas a astrologia é a influência da sua vida. Isso nós não aceitamos, porque isso é maligno. Nós confiamos sim que Deus estabeleceu. Deus colocou a lua com propósito, o sol com propósito, que inclusive no final dos tempos Ele disse que ela ia ficar como um cor de sangue, que Ele colocaria sinais nos céus. Ele mandou eu e você olhar para os céus. E Joel 2 diz que a gente fique percebendo os sinais. Ele avisou que era para a gente perceber, que era para a gente olhar. O povo crente é assim, ele tem medo de ler horóscopo, né? Não deve ler, aí ele confunde, não olha nunca para a lua, não olha para o sol. Eu sou aquela que levanto, quando a lua é cheia eu estou lá olhando, quando o sol da manhã se levanta eu estou lá vendo ele nascer. Sabe por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu não vou deixar que os signos roubem a glória de Deus, porque eu não sou dirigida por signo, eu sou dirigida pela glória de Deus. Então nós, como servos de Deus, precisamos tomar de volta o que é nosso. O que é nosso. Jesus, para ser encontrado, como foi que os magos fizeram, os reis magos? Olharam para onde? Estrela. Amém? Então vamos trazer de volta a glória que foi roubada. A igreja romana imperial dizia, não olhe para o alto não, vai dar verruga. Não conte estrela não, que dá verruga. Não olhe para o alto não, olhe para baixo. O Senhor está dizendo, eleve os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro do povo de Deus vem dos céus. É um Deus que está falando conosco sobre tempos e estações. Ele determinou tempos e estações para nos abençoar. Ele determinou para que você andasse. Nós não estamos presos a esse calendário, mas nós temos ele como uma bússola. A diferença é essa.
Nós não somos uma igreja que está se movendo sobre os calendários, senão nós voltaríamos ao tempo dos gregos, se movendo por movimentos de astros. Mas nós temos os tempos e as estações como uma bússola para descobrir o que Deus tem para nós em cada estação. Eu creio que sua esposa fica muito feliz quando você lembra a ela o aniversário de casamento. Não é verdade? E Deus também estabeleceu algumas determinadas estações. Abril, cabeça do ano, o ano começa. Em abril o mar se abre. Quantos testemunhos a gente tem tido? Às vezes os tempos e as estações chegam. Eu não estou nem lembrada, porque eu não estou me guiando por isso. Eu me guio por Jesus. Eu não me guio por isso, eu me guio por Jesus. Mas é tão lindo que quando a gente está vivendo em sintonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Ele avisa, Ele anuncia. Aí quando você fica impressionado, quando você se aprofunda para estudar a palavra, e aí você vê que a palavra ela vai sendo revelada. Por que nós fazemos isso? Porque isso é um memorial sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós colocamos essa mesa, nós estamos dizendo que hoje, nesse domingo, nós temos um novo começo. Nós estamos marcando um calendário. Então você não precisa ter medo do calendário bíblico. Ele está na sua Bíblia. Quando chega abril, o Êxodo, sai o povo do cativeiro e vai caminhar para a terra prometida, celebrar uma grande festa, é Páscoa. Quando chega Pentecostes, maio e junho, nós estamos recebendo a promessa que foi concluída no cenáculo, quando o Espírito de Deus desceu sobre nós. Então Deus queria, e Ele disse, olhem para os lírios, olhem para as estações, olhem para o tempo. Vocês não conseguem descobrir, vocês olham para as nuvens e sabem que vai chover, e por que vocês não estão olhando para as estações? Jesus nos chamou, Ele disse o dia, a hora ninguém sabe, nem eu sei, mas vocês têm que aprender a discernir os tempos. Então nós temos que ser uma igreja capacitada pelo Espírito de Deus, dirigida pelo Espírito, que ame a palavra, e que restaure a verdade da palavra, que não pule mais frases. Compre Bíblias King James, Bíblias judaicas, não se percam, leiam a Bíblia toda, não pegue a parte que você quer, como o cordeiro todo, só se sai do Egito comendo o cordeiro todo. Ninguém sai do Egito pulando determinadas partes, determinadas frases. Não existe uma Bíblia ultrapassada. Não existe uma Bíblia que só é lida no Novo Testamento. A Bíblia é para ser lida completamente. A Bíblia no Antigo Testamento está se cumprindo no Novo Testamento. Há uma revelação profética nos profetas menores. Joel está para acontecer. Zacarias. Nós precisamos trazer de volta, ensinar. Eu só vou ler os profetas maiores. Eles não são maiores em importância. Eles são maiores em tamanho de livro. Mas os profetas menores precisam ser lidos. Abacuque. Precisamos trazer de volta os livros proféticos, porque o que está acontecendo e o que está para acontecer está nesses livros. Amém? Então nós precisamos nos aprofundar. Pastor, eu li o Novo Testamento quando eu me converti. Foi ótimo para o começo, querido. Mas agora está na hora de comer tudo. Está na hora. Quando eu recebo um pastor de fora, a primeira coisa é macaxeira com rabada. Aí o pastor faz, pastora, de manhã cedo, quer me matar? Os queridos, o Nordeste é assim. Aqui a gente come de verdade. Aqui a gente bota a mesa para macho. Agora, se não quiser, tem um pudim de leite moça para você na geladeira. A gente vai comer o pudim ou vai começar a comer rabada, gente? Até quando a gente vai ficar só lendo o Novo Testamento, se é que está lendo? Revelação. Está num tempo onde Deus quer nos aprofundar, onde Deus quer nos levar a águas mais profundas. Talvez você esteja aí pagando preço, sem força, sabe por quê? Está com a dieta de quando era bebê. Está tomando mucilon e cremogema, querido. Vamos comer feijoada. Sai do leitinho. Maturidade não é tempo, é o que você come. Maturidade é sobre o que você está comendo. Um dia um pastor chegou para mim e disse, pastora, um apóstolo, pare de dar comida para as ovelhas fortes, que você está matando as ovelhas.
Dê comidinha rasa. Não dê comida forte, não. Eu disse, por quê? Porque a igreja vai crescer rapidamente se você der comida facilzinha para todo mundo. E aí você não dá indigestão nas ovelhas. Elas comem a comidinha rasa, você manda para casa. Se ela come a comidinha rápida, você manda para casa. Comidinhas leves. Aí vocês alimentam ela domingo após domingo. Eu disse, Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel comeu o rolo. Eu não estou no fast food, eu estou comendo o rolo. O profeta Ezequiel comeu o rolo todo. Todas as vezes que a gente vai ver na Bíblia, a gente vê Deus mandando os profetas comerem tudo. Querido, pare de viver nesse racionamento bíblico. Isso está gerando em você exaustão espiritual. Se tranque no quarto, coma a Bíblia. Coma, engola. Leia Salmos, está triste, leia. Mergulhe na palavra. Conheça a espada. Qual o tamanho da sua espada? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Qual o tamanho da sua espada? Não é uma espadinha Novo Testamento. Como você vai enfrentar as batalhas da vida com essa espadinha? Como você vai enfrentar as mazelas, as dificuldades, lendo um salminho só para o diabo não te perseguir? Bem, a questão não é, eu não quero que o diabo pare de me perseguir. A questão é, eu vou perseguir o diabo, eu vou saquear o inferno. Eu não vim aqui de qualquer jeito, eu vim aqui para fazer história, eu vim aqui para viver o propósito. Eu não vim aqui para viver uma vidinha mais ou menos, eu vim aqui para viver tudo o que o Pai preparou para mim. Nós temos que mergulhar. O testemunho não é, eu era um drogado, agora não sou mais. Não, amado. Esse foi um ótimo testemunho para os primeiros 6 meses. Eu era um drogado, agora eu vou saquear os drogados que estão lá na boca. Eu era um adúltero, agora eu sou muito bem casado. Deus nunca tem uma coisa voltada só para si. O plano de Deus é para o próximo. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Por isso que a gente fica na igreja, um monte de gente complicada, difícil. Senta do seu lado, grita, fala alto, falta luz, pisa no seu pé. Mexe com você porque ele está lhe treinando para ver se você aguenta o tranco. A igreja nunca vai ser maravilhosa, nunca vai estar pronta. O grande lance é se juntar enquanto ela está se fazendo. Tem pessoas que não estão esperando a igreja melhorar. Eu estou esperando as coisas amadurecerem. Eu estou esperando meu marido. Querido, se você ficar esperando essas coisas, o diabo vai segurar essas coisas para você. Se junte enquanto está do jeito que está. Faça história. É sobre o vale de ossos secos se tornando um grande exército. Não é sobre você esperando entrar para o grande exército quando ele está pronto. Tem defeito? Tem. Sua família também não tem, sua mãe também não tem, seu filho também não tem, porque a família de Deus não vai ter. Estamos sendo treinados para o céu, querido. Aguenta, aceita que dói menos. Aceita. Mas é porque a igreja, Jesus também não está reclamando de você, cara. Você também é chato, complicado e está aqui. Um dia uma pessoa chegou para mim, pastora, como é que pode? É muito carnal. Como é que você aguenta? Porque se parece com você quando você chegou. Mas nem se compara comigo quando comecei. Está bem melhor. Todos pecaram. Fica tranquilo. Quer resolver um problema? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Lá em casa, quando brigava, a gente não procurava o culpado. Todos pecaram. Vê como fica legal. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e purificar de toda injustiça. A gente tinha uma Golden Retriever, Zara. E eu me lembro que uma vez eu cheguei do trabalho, eu tinha ido para Vitória. Peguei a pista, lotada. Lá em casa é assim. Aí tinha uma funcionária que trabalhava comigo e fazia. Quando eu chegava 3 horas da tarde, cansada, querendo descansar, ela abria a porta. Dona Cristiana, a senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? Faltou queijo. Eu disse, dá para suportar até amanhã? Que amanhã eu vou comprar queijo. E um belo dia, depois desse susto que eu levava, cheguei à minha mesa, meus cristalzinhos que eu amo, minhas bombonietes, tudo no chão, quebrada.
E eu disse, o que foi que aconteceu nessa casa? Os meus biscuits, eu amo biscuit, coisinha pequenininha de vidro, herdei da minha avó. Então minha avó me dava biscuit, minha mãe me dava biscuit, então eu tenho um monte de biscuit. Eu tenho família de passarinho, família de cisne, família de sapo. Eu tenho as familhinhas todas. Esses dias eu descobri que meu pinguim está sem bico e sem pé. A gente vai abrindo a porta e a gente faz essas festas lá em casa. E aí quando eu cheguei, estava um monte de coisa quebrada. Eu disse, o que foi que aconteceu aqui? Eles olharam para a probe da cachorra e disseram, foi Zara. Eu sei que Zara tinha 45 quilos, amava o sofá. Ela já não está mais agora, já foi embora, Zara já morreu. Mas eu olhei para a pobre da Zara, ela estava com aquele olhar de Golden Retriever assim, cara de paisagem. Eu disse, foi Zara? Não, porque se foi Zara, a gente precisa dar ela, porque ela está endemoniada. Zara endemoniou. E é um perigo uma cachorra endemoniada na nossa casa. Então bota a coleira em Zara, pega o saco de ração de Zara, porque a gente vai dar Zara hoje. E aí eles foram pegar a coleira, um olhando para o outro assim. Isso já tem uns 10 anos, né? Puxando a pobrezinha de Zara, não queria sair do sofá. E Zara só estava dizendo, não fui eu. Se vocês se calarem, as pedras clamarão. E família é bem assim. A gente está sempre procurando um culpado. Mas na verdade, todos nós somos uma família que precisamos e carecemos da graça de Deus. O grande chamado é suportar uns aos outros. Se você não está conseguindo amar, você suporta. Porque suportando você vai amar. Eu não amo. Não, você pode não gostar. Gosto, a gente não discute. Cada um tem seu. Tem gente até que torce pelo Náutico. Tem uma qualidade de pessoas que torcem pelo esporte. E pasmem, até Santa Cruz tem. Pasmem. Para vocês verem o perigo que nós corremos todos os dias aqui. Mas sabe por quê, gente? Porque isso é gosto. Cada um tem o seu. Agora amar é mandamento. Quando você fala de time, você fala sobre gosto. Quando você fala de sushi ou pizza, você está falando de gosto. Mas sobre amar, você é indesculpável quando não ama o seu irmão. E isso é família. Eu posso não gostar das coisas que vejo em você, mas eu tenho um chamado para lhe amar até o fim. Então, se você começar a ver família como pessoas que estão em sua volta, que você vai amar até o fim, vai ser mais fácil você sempre ser família. Amém? Então esse mês fala sobre uma letra, Tete. A culpa não é minha, nunca vai ser. Mas eu vou ser rápida. Por favor, Espírito Santo, me ajuda a ser rápida. Me bota o Tete aí, pelo amor de Deus. E me bota as datas também. Eu quero mostrar para vocês o que sempre acontecia quando chega o mês de Ave. Esse mês de Ave é um mês que mete medo nos judeus. Mete medo em Israel. Porque todo 9 de Ave aconteceu coisas terríveis. E é daí que surgiu o comentário, agosto, mês do desgosto. Mais um a gente aprendeu. 1º de abril, dia da mentira, porque começa o calendário bíblico. Então não queriam que tivesse um calendário bíblico, porque o calendário bíblico falava das festas que eram celebradas pelos judeus. A Igreja Imperial Romana não queria mais. Até o ano 586, havia editos que quem comemorasse a Páscoa seria morto. Quem ensinasse um Pai Nosso a seus filhos seriam queimados na fogueira, para que ninguém lesse a Bíblia. A Bíblia se tornou completamente um artigo que impossível de se ter, só os reis tinham. E isso durou até 1517, quando Martinho Lutero decidiu traduzir a Bíblia, e a Bíblia se espalhou por todo o mundo. A gente teve outras traduções, como Wycliffe na Inglaterra. A gente teve os estudos de Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, na tentativa de trazer a Bíblia de volta, porque nenhum cristão imperial romano poderia ler a Bíblia. Mas só em 1517, para que ninguém lesse a Bíblia, pegaram o mês de abril, que era o mês de sair do Egito, com o intuito de deixar a terra em 1000 anos de trevas, foi proibido falar sobre as festas bíblicas. E como é que a gente faz? Colocando superstição. Como os senhores de engenho diziam, se comer manga e tomar leite,
morre. Porque podia comer a manga, porque tinha muito pé de manga, mas não podia tomar o leite, porque o leite era dos filhos do dono do engenho. Então se tem isso até hoje, não tome leite e com manga que você morre. Eu bato no liquidificador para ficar gostoso. Entendeu? Então são superstições que foram colocadas. O mês de abril, o mês da mentira, para não crer que ia sair do Egito. Veja como o inimigo é ardiloso. E como ele vai colocando em nós programações para você ser um perdedor de geração em geração. E agosto, mês do desgosto. E a gente vê que no ano 587 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram o templo de Salomão. Em 70 depois de Cristo, também no mês de Ave, 9 de Ave, os romanos destruíram o segundo templo. Em 1005, tá, gente? A primeira cruzada, peço perdão que deve ter sido erro meu quando passou. A primeira cruzada entra em Jerusalém. Lembra das cruzadas que teve no ano 1095 e que durou até o ano 1200 mais ou menos, e era para conquistar de volta Jerusalém, mas na verdade virou uma fonte de recursos para aquela época, para a igreja enriquecer. Pois é, nesse período entraram os cruzados em Jerusalém e mataram todos os judeus e os árabes. Havia tanto sangue em Jerusalém que batia no joelho dos cavalos. Por aí você tira. As mortes eram tão terríveis. Quando foi isso? Dia 9 do mês de Ave. Em 1290, os judeus são expulsos da Inglaterra. Vocês sabem como era a expulsão, né? Alguns enforcados, todo o dinheiro dos judeus era confiscado, ficava no território e eles eram expulsos, colocados em navios, a Deus dará, para qualquer lugar que fossem. Foi assim que eles juntaram dinheiro e deram para Colombo, e pediram: Colombo, nos encontre uma terra prometida. E Colombo encontrou a América. E os judeus lá nunca foram perseguidos, nem destruídos, nem mortos. Viveram nos Estados Unidos, cresceram e construíram inclusive Nova York. Amém? Próximo 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Em que mês? Mês 9 de Ave. Em 1942, período da Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha pego o trono de Satanás, que está lá em Apocalipse 2, que é o chamado de Pérgamo. Existe um trono em Pérgamo que era chamado o trono de Satanás. Hitler manda um arquiteto seu, e ele vai para Pérgamo, traz esse trono e bota na Alemanha, em Berlim. Eu tive nesse lugar com o Fofinho fazendo um ato profético, declarando o governo de Isaías 9. E desse trono saiu a solução final sobre os judeus, que seria o extermínio, a morte de 6 milhões de judeus. Quando começou a acontecer isso? No dia 9 de Ave. Os judeus foram deportados do gueto de Varsóvia para os campos de extermínio da Segunda Guerra. Mais um, por favor. Aí a gente vê 2005 também. Eu vou ressaltar mais uma. Em 2005, no dia 9 de Ave de 2005, a faixa de Gaza começou a ser desocupada. Os judeus começaram a ser expulsos da faixa de Gaza. Talvez você esteja dizendo: misericórdia, pode parar por aí que eu vou para casa, vou me trancar nesse mês e não vou sair. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem restauração onde o diabo tem destruição. Amém? Todo lugar de destruição é um lugar de restauração. Todo lugar de vergonha, Isaías 61, chamado essa casa. Todo lugar de vergonha será um lugar de dupla honra. Então está aqui uma foto simbolizando o Império Romano de Tito, o imperador, no ano 70 depois de Cristo. Ele está levando o menorá, que está desaparecido até hoje. Eles levaram tudo de Jerusalém. Um judeu rabino conseguiu fugir com a Torá. Ela foi escondida em 70 depois de Cristo, e os apóstolos da igreja da época se encarregaram de trazer a história toda do Novo Testamento. Deus só permitiu salvar o que é importante: a Bíblia, a palavra.
Então em 70 desapareceu essa menorá, desapareceu várias coisas, destruíram as florestas, destruíram Jerusalém completamente. Mas se você quiser viajar em novembro, você vai ver só, gente, que não lembra nada da destruição. Exporta frutas para todas as nações. Tem um dos melhores exércitos da terra. Tem os lugares mais lindos. Tem a medicina mais desenvolvida. Quando você pega algum desses equipamentos, ultrassom, é porque não vai dar tempo de eu passar o vídeo, senão eu passava. Eu vou te mostrar. O localizador de carro, de onde veio? Israel. Ultrassom, Israel. WhatsApp, Israel. Pode dizer mais coisa. Hã? O tomógrafo, ressonância magnética, pendrive. Você já usou alguma coisa? Agradece a um judeu. Você já fez algum ultrassom? Aliás, a Bíblia que você está aí, rasga no meio. Aqui, me dá aqui, por favor. Fica aqui fica o Novo Testamento para você, a partir de Mateus, depois de Malaquias. Bota nova, Júnior. Usou Israel. Oh, glória. A gente vai ler Noá, bota ungida do irmão hoje aqui, do pastor. Tá vendo sua Bíblia? Se você não gosta da história dos judeus, faz o seguinte. Deixa aqui o Antigo e leva só o Novo Testamento para casa. Porque essa história todinha aqui, ó, é a história dos judeus. Abraão, judeu. Isaac, judeu. Jacó, judeu. Os profetas, judeus. Jesus, judeu. Se você não gosta da história dos judeus, do calendário bíblico, porque é chamado calendário judeu, quando uma igreja cristã, apostólica hoje, estuda os calendários, estuda o Antigo Testamento, sabe o que diz? A igreja é judaizante. Sabe por quê? Cabeça de gente imperial romana, que não quer que você ande na revelação da palavra. Nós não estamos falando de um calendário judeu. Nós estamos falando do calendário bíblico, do Filho de Deus. Então eu não posso querer andar no Kairos se eu estou no Cronos. Se seu calendário só é gregoriano, inclusive março, alguns meses foram colocados em homenagem a algumas entidades de idolatria da Grécia. Alguns meses foram acrescentados para isso. Mas nós temos um calendário lunar. O calendário bíblico é um calendário lunar. Então eu só estou te dizendo que hoje está começando o cabeça do mês de agosto. Ah, pastora, qual é o mês? É ave? Não, tudo bem, em agosto. Eu vou ser vitoriosa em agosto. Eu não preciso dizer que é ave, não. Mas eu preciso também ter discernimento espiritual e saber o que aconteceu. Porque um homem que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então nós precisamos ter discernimento sobre tudo o que Deus está falando conosco nessa estação. Olha o que aconteceu também em 9 de Ave, no mês de Ave. Por favor, números. Vamos estudar a Bíblia em loco. Vamos estudar a Bíblia no tempo bíblico. Não me venha estudar a Bíblia e me dê um calendário gregoriano, não, por favor. Eu quero estudar a Bíblia no calendário bíblico. Vamos estudar a Bíblia em loco. Vamos sonhar, ir para Israel fazer um curso bíblico. Estudar em loco, pisar nos lugares proféticos, ir no lugar onde o carro de fogo buscou o profeta Elias e o manto ficou. Elias subiu, mas o manto ficou, sabe por quê? Porque o manto está sobre nós. Nos últimos dias o espírito de Elias estará sobre a igreja. É por isso que ele vai reaparecer. Toda vez que eu vou em Israel, eu falo, será que Elias já está por aqui? Porque nós não vamos vê-lo de novo. Ele vai voltar. Então, a gente precisa conhecer, porque conhecer pouco é perigoso. Se vai conhecer, conheça profundamente. Mergulhe no que Deus está querendo falar com você. Amém? E aqui em Números, diz assim. Números 13, do 27 ao 32,
diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, entretanto, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes, e além disso, vimos ali os filhos de Anak. Anak era uma geração de pessoas de uma alta estatura, de 3 metros de estatura. Você também vai ver muita programação em YouTube, como os refaíns, são gigantes da linhagem de Golias. Porque Golias não foi o único gigante que pisou na terra. Eles foram exterminados. Davi acabou com um bocado. Os valentes de Davi terminaram com os outros 4 gigantes também que restavam. Então eles foram aniquilados. Porque eles não eram criação de Deus. Foram mulheres que tiveram relações com homens que não eram de Deus, que geraram gigantes que habitavam na terra. Gênesis 6 vai falar sobre isso. Mas isso fica para outro dia. E diz assim: todavia é forte o povo que habita na terra, porque lá tem os Anaques. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. O que a gente percebe aqui? Deixa eu falar um pouco sobre isso. Aqui há um relatório de reprovação. Havia sim a dificuldade. Havia sim ter que subir para possuir a terra. Gente, não é fácil conquistar a terra subindo. Pense, o exército de Josué precisava conquistar a terra trabalhando, subindo. O local de conquista era um lugar alto, então eles teriam que conquistar subindo. Ok? Então, diante do mês de Av, o povo de Israel, tirando Josué e Calebe, mas os 10 espias deram um relatório negativo sobre a terra, exceto Josué e Calebe. O que aconteceu com isso? Foi aberto uma porta de reprovação. Foi aberto um ciclo de reprovação. Uma estação chegou. Veja bem, uma estação chega na vida dos nossos filhos. 18 anos, o pai prepara uma festa, o pai prepara as vestes e diz: meu filho está fazendo 18 anos. O filho não vai para a festa. O que acontece? O pai foi marcado por uma atitude do filho de desonra, de um presente que o pai queria dar. A noiva se veste, vai para o altar e o noivo não aparece. Foi marcado aquela estação com reprovação. Então a gente vê que o mês de agosto, ele foi um mês que foi repetidamente dado errado, um ciclo de derrota. Por quê? Porque quando chega esse mês, o povo, em vez de olhar para a terra e conquistar, está olhando para o gigante. Já estão dizendo: o ano já acabou, não tem mais jeito. O ano já terminou. Não vai dar mais, vamos deixar para o ano. Olha o ciclo de reprovação. Não tem jeito, a gente não conseguiu até agora, já chegou agosto. Para o ano o Brasil vai melhorar. O Brasil está debaixo do relatório dos espias. Você liga a televisão, eu não ligo mais essa porcaria. Só ligo para assistir Missão no Mar Vermelho. O quê? É missão? Graças a Deus. Então, eu não ligo mais, sabe por quê? Porque eu não vou emprestar o meu ouvido para relatório do inferno.
Nós precisamos entrar na estação e não repetir a mesma atitude das estações que estão sendo, porque são ciclos repetitivos de derrota. Quando entra a minha janela de oportunidade, eu fecho e vejo os gigantes. Josué 18:3. A gente vai ver o que a palavra de Deus diz. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus dos seus antepassados deu a vocês? Qual o relatório dessa noite? Como você está andando nos últimos tempos? O que é que você falou essa semana? O que é que você tem dito? O que é que você tem pronunciado diante da promessa que um dia Deus lhe fez? O que é que você está falando? O que é que você está dizendo aos seus filhos? O que é que você está contando à próxima geração? Está contando mais uma vez que não entra? Está dizendo mais uma vez que não vai ter jeito? Está mais uma vez abrindo sua boca para dizer os inimigos que tem? Deus sabe os inimigos que tem, mas Deus sabe o que colocou dentro de você. Antes de você se preocupar com o que tem na terra, se preocupe com o que está dentro de você. Antes de você se preocupar com os gigantes da terra, comece a se mover sobre a promessa que Deus lhe deu. Promessa não é circunstancial, promessa é propósito. Se tem propósito, vai acontecer a despeito das circunstâncias. Por isso que o mês Tete lembra uma barriga. Põe por favor aí a letra Tete. Olha o que parece uma mulher extremamente grávida. Por quê? Porque esse é o mês que nós podemos gerar a nossa janela de oportunidade. É um mês que nós podemos gerar algo novo. É um mês de tremor e temor. O que é uma mulher grávida? Ela treme. A barriga dela sacode. É uma mulher que está em mudança. É uma mulher que o nariz está largando. A perna está crescendo. As ancas estão abrindo. O peito está enchendo de leite. Ela está em mutação. Por quê? Porque elas têm uma reserva triunfante para o seu futuro. O filho é uma reserva triunfante para o seu amanhã. Hoje eu sentei aqui e vi minha filha pregar. Minha reserva triunfante. Quando eu me calar, a voz dela vai continuar. O filho vai gerando. Então, é um mês que eu tenho uma reserva para o meu futuro. Como você está se posicionando? Estou tão desanimado, tanta luta. As coisas estão tão difíceis. Eu não sei mais nem se vai acontecer. E aí a gente começa a matar a promessa. A gente começa a dar o relatório dos espias. A gente começa a concordar com o relatório de perdas, de roubos. E aí a gente vai plantando isso nas nossas gerações. A gente vai estabelecendo como um padrão familiar, como um padrão de uma igreja. E a gente precisa romper com esse padrão. A gente precisa despertar e acordar. Ei, está acontecendo de novo. Não deixe. Tem alguns momentos da minha vida que eu vejo a coisa acontecendo e eu digo, epa, eu já vi isso. E eu vou me posicionar. Porque isso não vai acontecer de novo. Eu vou me posicionar. Eu vou descer mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Eu vou fazer uma oferta maior. Eu vou me mover para o novo. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem a terra para me entregar. Eu sei que Ele tem a promessa para nos entregar. Qual tem sido a nossa posição? Acomodado, é difícil conquistar. Me diga alguma coisa boa que você tem que não foi difícil. Uau! Hein, fofinho? Me diga alguma coisa que você dá muito valor, que não foi difícil. As coisas que mais marcam você e que você mais tem cuidado, foi muito difícil você ter. Tudo que tem valor tem dificuldade. Garotas, fica de olho no que eu estou dizendo. Tem enigmas aqui dentro dessa pregação. Tudo que na sua vida você vai dar muito valor teve um alto grau de dificuldade. As grandes batalhas têm grandes despojos. Toda grande batalha que Deus pede a você tem um despojo muito grande para lhe entregar. Por que Deus está dizendo isso? Porque em Cristo a maldição foi cancelada.
Em Cristo, a maldição da destruição dos templos foi cancelada. Em Isaías 61, ele profetizou. Em Isaías 61, o Senhor deu um recado para a igreja. É por isso que quando Jesus vai dar a sua primeira pregação, em Lucas 4:18, ele prega Isaías 61. Olha o que Isaías 61, 4 diz. Ó Jesus, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas e que têm sido devastadas de geração em geração. Deus está contando com você para restaurar as gerações, o que foi perdido na sua linhagem familiar. Ei, comece em você. Ei, você não está aqui por acaso. Comece em você a restauração da sua linhagem. Perderam até hoje, mas aqui para. Deu errado até hoje, mas aqui para. Teve esse estilo de vida até hoje, mas em mim vai parar. A partir de mim vai levantar a restauração, a reconstrução, o milagre. Deus está esperando você. Deus está contando com você. Ele está esperando que você entre na janela de oportunidade que Ele está dando nessa estação. Uau! A Ele! Sair do padrão, perdão. Alguém ia louvar aí, eu atrapalhei. Pode entrar. Eu vou entrar na nuvem e a tua face eu quero ver. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem e a tua face eu quero ver. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Aleluia. Põe a imagem da montanha, por favor. Aleluia. Família, põe a imagem. Nídia. Olha, eu botei essa imagem porque essa imagem representa o lugar onde nós devemos estar. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar, nos lugares de destruição. Deus permite a destruição porque Ele tem prazer na reconstrução. Todas as vezes que Israel foi arrasado pelo inimigo, Deus restaurou, Deus restituiu. Neemias se coloca no lugar de restauração 52 dias. Havia 70 anos de destruição. Em 52 dias o Senhor começou o plano de restauração. Não é Deus que causa a destruição, mas Ele sempre vai ter um plano de restauração na destruição. Porque nós somos chamados de restauradores de brecha, reparadores. Nós somos chamados para andar em dupla honra. Nós somos chamados para uma segunda casa, onde a glória é maior. Nós sempre vamos ter uma janela de oportunidade para dar reviravolta sobre o que aconteceu na nossa linhagem. Deus sempre tem uma janela de oportunidade para mim e para você. Ei, não é para parar aí. Não é para ficar onde você está. É para se mover para o novo. Há uma janela de oportunidade sendo estabelecida nessa estação. É uma preparação de Deus para a igreja. Ele marca tempos e estações porque Ele quer abençoar, porque Ele quer restaurar, porque Ele quer restituir, porque Ele quer renovar. Ele quer deixar tudo como novo. O inimigo, quando nos destrói, diz: acabou. O inimigo faz determinadas coisas na vida da gente, que a gente olha e diz: eu sou um sequelado, eu sou um abusado, eu sou uma pessoa que não tenho como me levantar, eu fiz um aborto. Todas as vezes que o inimigo vem com algo, ele vem com algo tão grave, ele vem com a mentira: eu caí no homossexualismo, nunca mais eu vou conseguir sair, porque isso ninguém sai, porque não existe recuperação para viciado em crack, porque não tem jeito para quem tem um diagnóstico.
Mas Deus quer usar. Já deu um nó aí daqueles. Deus quer usar os lugares da vergonha para transformar em dupla honra. O inimigo permite para te nocautear e dizer não tem mais jeito. Tem determinadas coisas que o inimigo faz na certeza que você nunca mais vai se levantar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não há situação, não há histórico, não há sentença e não há diagnóstico que Jesus não possa revogar. Não há, não tem nada que aconteceu, não tem nada que você viveu, não tem nada que se passou na sua família que não possa começar a mudar através de você. Que Deus não possa fazer uma história através de você. Quando eu escuto determinadas coisas em algum lugar, não tem mais jeito, depois de traição, o casamento nunca mais é o mesmo. Mentira. Depois que a gente recebe um diagnóstico desse, é impossível a pessoa sair das drogas. Mentira. Depois que um pastor cai, ninguém consegue levantar. Mentira. Depois que tem esse diagnóstico de morte, ninguém pode mudar. Mentira. Está mentindo, está blefando. Não tem nenhum lugar e não tem nenhuma pessoa que ele não possa mudar. Ele tem uma janela de oportunidade para janelas de destruição. Ele tem janelas de restauração para janelas de destruição. Teve um tempo na sua vida que você foi destruído. E parece que às vezes é tanto tempo que o inimigo põe a gente no cativeiro. Hoje o culto está intenso, não está? Mas eu não estou nem aí. A gente sabe para que veio hoje aqui, gente. Vem cá, por que a guerra? Porque a guerra está difícil com esse microfone com retorno. Eu não consigo. Me perdoe, eu não consigo. Um tempo que sua barriga vai tremer. Esse é um tempo que toda gestação será para a glória de Deus. Toda gestação será para a glória de Deus. O Senhor está esperando a gente gerar. O Senhor está esperando a gente se mover. Aí tem um rabino que diz que o mês Tete ou é a gestação ou é uma cobra no cesto. Porque também simboliza a cobra no cesto. Por quê? Porque é um mês de arrependimento e escolhas. É um mês onde você se arrepende de um padrão familiar e você escolhe um novo padrão. Você precisa se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você pensou no padrão mundano, se você se moveu no padrão mundano, se você só olhou para gigantes, se você só olhou para dificuldades, se você chegou aqui essa noite, essa semana, esse mês, e você está se arrastando o mês de julho inteiro, dizendo que não vai ter jeito, dizendo que não vai ter saída, você precisa se arrepender e fazer uma nova escolha. Você precisa se arrepender para poder gerar o que Deus tem para a sua família. Deixa eu dizer, não é fácil mudar padrão familiar. Pergunte a Gideão. Nunca é fácil mudar um padrão familiar. Alguém não vai querer mudar o padrão familiar, sabe por quê? Porque sua família está no cativeiro faz tempo. E o inimigo não quer que você seja o primeiro a sair. Sempre dá trabalho quando a gente é pioneiro e o primeiro a sair. Sempre vai dar trabalho. Sempre vai ter que ser um lugar de confronto. Quebrar padrões precisa tempo com a palavra, tempo de oração e tempo de jejum para receber as estratégias do Pai.
para gerar um novo. Ele tem um novo para mim. Ele tem um novo para você, mas nós precisamos acionar. Nós precisamos gerar esse novo. Eu coloquei outra foto também para a gente concluir. Essa foto eu peguei do celular de fofinho. Tu lembra quando tirou essa foto? Essa foto é o lugar onde Josué avistou a terra prometida. Monte Nebo. Foi aí que Moisés se despediu e Josué foi para a terra. Moisés, ele foi um grande profeta de Deus. Mas Moisés representa o sacerdócio que se encerra. Josué representa o sacerdócio da conquista. Representa o sacerdócio do futuro. Josué representa o sacerdócio que crê na promessa a despeito dos gigantes da terra. Qual é o sacerdócio que você quer ser? Hoje está se encerrando o sacerdócio da incredulidade. E está começando o sacerdócio do futuro. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós estamos passando esperança para os nossos filhos ou desespero? Você passa esperança ou desespero? Você vê a promessa ou vê os gigantes? Arrependimento e escolha. Eu me arrependo de como eu enxergava e escolho a partir de hoje. Nessa mesa eu tenho uma aliança. Aquele que fez colocar essa mesa está aqui. E Ele tem uma aliança comigo e com você. E Ele tem uma aliança que é uma promessa. E Ele nunca quebrou nenhuma promessa. E não vai ser hoje que Ele vai quebrar. Eu estou aqui de pé e você também está aqui. Sabe por quê? Porque Ele nunca falhou. E Ele nunca falhará. Passará os céus e a terra. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Em Hebreus 4:2, encerrando, diz assim, eu quero já chamar os pastores. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, meu Deus. Gente, por favor, leia isso, gente. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Será que esse culto vai ser só um culto que foi gravado? Ou esse culto vai ser um culto de uma escolha? É mais um culto? É mais a hora passando? O horário da pizza chegando? Colocar os meninos no carro e segunda-feira começa tudo de novo? Suas gavetas estão cheias de conta? Seu coração está cheio de ansiedade? Sua cabeça está quente? E o seu coração está frio. Porque você tem andado olhando para os gigantes, em vez de olhar para a promessa. Será que nós vamos perpetuar o ciclo de destruição do templo? Porque não vamos mais destruir um templo de tijolo. Nós estamos destruindo esse templo. Nós estamos destruindo a casa do Espírito quando não acreditamos para que nascemos. Há uma razão para essas duas mãos. Há uma razão para esses pés. Há uma razão para essa boca. Há uma razão para esse olhar. Eu não fui feito e nem você por acaso. Será que vamos abortar mais uma vez a promessa? Mais uma vez, vamos esperar para a próxima geração? Talvez seus filhos pisem na terra da promessa. Talvez eles vão ter o que o Senhor prometeu. Quando eu estou com os meus filhos e quando eu vejo meus filhos servindo ao Senhor. Gente, eu não quero ter carros na garagem. Mas quando eu vejo meus filhos servindo ao Senhor, eu vejo que algo das gerações foi mudado e algo foi estabelecido como um padrão para a minha linhagem familiar. Você tem que se posicionar hoje, porque a partir de você, nunca mais Egito, nunca mais destruição. É tempo de escolha, é tempo de gerar um novo, é tempo de se posicionar. Os espias não se posicionaram. Josué e Caleb se posicionou e foi a visão que eles tiveram. Eles entraram na promessa. Ei, eu não quero ter a promessa. Eu quero entrar nela. Eu quero ser a cara da promessa. Eu quero que o retrato da minha casa seja a cara da promessa.
Eu quero que essa igreja seja a cara da promessa. Eu quero que fotos desse culto não seja um culto de uma promessa, mas a gente seja a cara do que o Senhor prometeu. Olha aqui, pois a pregação de nada valeu. Isso é muito triste. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Eu estou fazendo a minha parte. A sua é, mistura fé nessa palavra. Mistura fé sobre a promessa. Se você não acreditar na promessa que Deus fez para você, quem é que vai acreditar? Está esperando alguém acreditar por você? Se você não acreditar no que Deus lhe disse, quem é que vai acreditar? Tem mais, tem dia que fica escuro. Tem dia que as nuvens pesam. Mas eu não vou deixar que os dias de chuva atrapalhem o que Ele me prometeu no dia de sol. Quando eu não ver nada, eu vou continuar crendo. Quando eu não ver nada, eu vou continuar crendo. Quando eu não ver nada, eu vou continuar crendo. Quando eu não tiver nada, eu vou continuar crendo. Quando eu não ouvir nada, eu vou continuar crendo. Quando eu não ver nada, eu vou continuar crendo. Porque eu creio pelo que Ele prometeu e não pelo que eu estou vendo na terra. Amém! Amém! E para encerrar, é o mês da tribo de Simeão. A tribo de Simeão fala sobre ouvir. Simeão quer dizer o que eu escuto. Você ouviu? Você ouviu o que Deus lhe disse hoje? Desde a pastora Tawana, o testemunho. Tudo que a gente viveu hoje, você ouviu? Tem uma janela nova de oportunidade. Esse é o mês da gente se mover e gerar, a despeito das circunstâncias. Nós não vamos perpetuar mais um ciclo de destruição, mas tem uma promessa para mim e para você. Hoje se encerra o sacerdócio da incredulidade. Aqueles homens não pisaram na terra prometida. Só Josué e Caleb, porque neles havia um outro espírito. Há um doce espírito aqui. Há um doce espírito aqui, que está nos capacitando, está nos tirando dos lugares de destruição, de dor, de morte. Você olha para trás e não há ninguém que lhe inspire. Você olha para o lado, não há ninguém que lhe inspire. E você diz, tudo que eu tenho é promessa. Eu quero gerar sobre aquilo que Ele me prometeu. Eu quero ficar grávida nessa estação do que Ele me prometeu. Tremores e temores vão se manifestar no mês de agosto. É um mês de sacudir. E eu quero sacudir você essa noite. Eu quero sacudir você do lugar que você está. A gente vai adorar, vai ofertar, vai dizimar. Sabe por quê? Porque eu vou dar um passo de fé sobre essa palavra. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma palavra. Eu posso não ter nada, mas eu tenho uma palavra. Davi na caverna de Adulão não tinha nada, mas ele tinha uma palavra. Esther não tinha nada, mas tinha uma palavra. Abraão não tinha nada, mas tinha uma palavra. Sara não estava grávida, mas ele tinha uma palavra sobre a barriga de Sara. Ele tinha uma palavra. Eu oro a Deus para que o nosso ventre espiritual, o ventre físico, comece a se mover. Senhor, eu oro para que Tu abra as madres essa noite. Mulheres que estão aqui que precisam de um milagre. Eu oro essa noite para que o espírito de esterilidade seja agora rompido em nome de Jesus. Eu oro essa noite. Eu oro essa noite para que as escolhas que trouxeram destruições geracionais, familiares, sejam rompido essa noite. Nós oramos como igreja essa noite por todo o padrão geracional de destruição. Seja essa noite rompido. Seja essa noite encerrado. Nós oramos para que uma nova janela de oportunidade seja aberta, para que a gente possa escrever uma nova história.
nós oramos para nos posicionar para os próximos 30 dias, sobre uma janela de oportunidade de mudança de história e de destino. Senhor, eu oro para os meus irmãos que estão aqui, que precisam mudar o desígnio, mudar o destino. Pessoas que estão enfrentando os mesmos problemas de geração em geração. Nós amaldiçoamos essa noite e declaramos que não vai perpetuar. Nós declaramos agora em nome de Jesus que encerra aqui todo padrão de morte, todo padrão de serpente, encerra aqui. Todo padrão de esterilidade, esterilidade de filhos, esterilidade financeira, esterilidade de ministério. Eu declaro em nome de Jesus, como ministra do Evangelho, que os padrões de morte, os padrões de repetição, de apostasia nas famílias, todo espírito de apostasia que visita as famílias, que não permite que os pais vejam seus filhos servindo ao Senhor, e não vejam seus netos, nós amaldiçoamos as trevas, amaldiçoamos o inimigo, amaldiçoamos os padrões de divórcio, amaldiçoamos os padrões de quebradeira, amaldiçoamos os padrões de câncer, de doenças, de enfermidade, amaldiçoamos o padrão de Alzheimer, amaldiçoamos todo o padrão de morte que se alojou nessa casa, nas famílias e de quem está ouvindo esse culto. Amaldiçoamos agora. Nós declaramos agora um mês de reconstrução. Nós declaramos agora em nome de Jesus um mês de restauração do que foi perdido. Nós chamamos de volta agora o que foi perdido nas gerações. Senhor, eu clamo a Ti agora. Eita, gente, tem guerra aqui. Eu estou amando esse culto, porque eu nasci para isso. O meu chamado é no lugar difícil. O meu chamado é na sua guerra. O meu chamado é guerrear com você. Amaldiçoamos em nome de Jesus. Amaldiçoamos os padrões. Senhor, eu oro a Ti essa noite. Eu oro com meus irmãos, com a minha família. Eu oro essa noite para que todo padrão de roubo, todo padrão geracional do que foi roubado, nós chamamos agora o despojo das guerras. Senhor, nós chamamos o que foi perdido. Nós chamamos o que foi roubado. Senhor, eu oro agora essa noite, porque tem famílias aqui que foram saqueadas, pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam e não se acham nas condições de ser restituído. Nós vamos contra esse demônio. Nós vamos agora contra os principados de roubo e de saque. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Amém, amém. Todo espírito de procrastinação que parou e não concluiu e não consumou. É isso, Clemas. É isso. Os espias não concluíram, não entraram na terra prometida. Você não vai ser da geração que não entra na terra prometida. Você não nasceu para ser espias que fogem dos gigantes. Você foi chamado para ser Josué e Caleb. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. A guerra está grande, não está? Quem está em guerra aqui, levanta a mão. Olha para você ver, dá uma olhada. Olha como está. Alguém está querendo sabotar o seu destino. Mas essa noite, a Bíblia diz que quando a gente entra na casa do valente, amarra o valente. A Bíblia diz que a gente pode pegar o despojo. A gente pode pegar tudo que está na casa dele. Essa noite, como igreja, nós amarramos o valente. Nós vamos no lugar mais alto. Nós vamos viver o que o Senhor prometeu, por causa da promessa e do sangue da aliança, porque o Espírito Santo nos selou como garantia do que está por vir. Nós chamamos o nosso futuro. Nós chamamos o mês de agosto em autoridade da igreja. Nós exercemos autoridade e nós declaramos que este mês o Senhor nos dará a reconstrução, a restauração e a restituição de tudo que foi roubado. Nós chamamos para andarmos em novidade de vida. Esse será
um mês memorável. Em nome de Jesus, nós consagramos o mês de agosto a Jesus, Yeshua HaMashiach. Esse mês tem dono, esse mês vai dar gosto, esse mês será saboroso. Esse mês será o mês que o Senhor prepara uma mesa diante dos teus adversários, e Ele unge a tua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Eu vou viver, e eu serei restaurado em tudo que me foi roubado. Eu olho para as minhas gerações, eu olho para a minha descendência, eu olho para os meus pais, olho para os meus filhos e netos, e digo: realinha, Senhor, e me dá a terra como promessa, em nome de Jesus.